Sejam todos bem-vindos. Eu sou Jean Vieira de Lira, aluno egresso do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio e graduando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje estamos realizando o programa Papo com Professor Artista, uma ação educativa e cultural do programa de extensão do curso de Pedagogia por meio do Polo FNM e a Rede Arte na Escola. O Polo FNM é um dos 33 polos da Rede Arte na Escola no território nacional, por meio de convênios com universidades e instituições de ensino e de cultura. No programa Papo com Professor Artista de hoje, temos como convidada Mara Perpétua, que é artista, pesquisadora, professora, com graduação em Artes Plásticas, bacharelado, Educação Artística, licenciatura, pós-graduada em Abordagens Contemporâneas em Arte e Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestrando em Humanidades pelo IFES. Seja bem-vinda, Mara. Que bom, né, estar aqui com vocês nesse momento, né, que a educação aí chama tanto a gente para reflexão, né? Então, assim, me sinto orgulhosa, assim, de poder estar conversando com vocês nesse momento. E fico à vontade para a gente abrir essa conversa, né? Falar um pouquinho sobre arte, sobre educação, né? Sobre os processos criativos. Então, está com vocês aí, podem me guiar. E nos acompanha esta noite, na mediação do bate-papo, a professora mestre em educação, Miriam Pestana, a quem eu passo a palavra nesse momento. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, Jean. Que bom, né, a gente tá aqui sentindo esse calor humano, nem que seja pela telinha, né? Muita saudade de todo mundo. Então, assim, eu quero agradecer muito o convite da rede, né, da Rede Arte na Escola, do Polo da Faculdade Novo Milênio, e o convite de estar aqui para a gente conversar um pouco, e principalmente por acompanhar a companheira Mara, professora que vai dar os relatos das experiências maravilhosas dela, que eu conheço, acho que a maioria conhece. Então, assim, é um momento para a gente fazer esse programa, né, Papo com o Professor Artista, da gente fazer o professor de arte é aquele que vai estudar, né, para aprender, oportunizar, incentivar, né, colocar, abrir as portas do mundo da arte para os estudantes, para que eles aprendam e usem o seu potencial criativo, né? Então, esse é o papel do professor de arte. E o artista é aquele que já cria, já coloca a sua criação para o mundo, para todo mundo ver. Então, junto que é o professor e o artista, e vira um profissional só, né? Porque um não existe desgarrado do outro. Então, o professor artista acaba sendo um nome só, né? E aí a gente pega a fala, né, da Feigl Strother, que foi uma grande artista, professora, escritora e teórica da arte, né? E aí ela diz assim: o homem cria, não é só porque ele gosta ou porque ele quer. Ele cria porque ele precisa, é uma condição para a existência do ser humano, é essa criação. Então, o professor artista é que incentiva mesmo os estudantes. E aí, a gente, professor, né, a gente acaba esbarrando nas burocracias, né, nos conteúdos, naquela listagem de conteúdo, naqueles pedagogos pegando no pé da gente, pedagogo que não entende direito o que é o ensino da arte, e também, às vezes, não quer entender, às vezes, né?
Às vezes ele quer estudar e quer saber, mas às vezes não. Aí acha que arte é aquela repetição, é aquele desenho bem feito. Então, nós acabamos com todo esse potencial para incentivar tudo isso, e a gente faz o quê? A gente, nesse meio de campo, a gente tem que driblar tudo isso, né? E não ficar sem dar conta dos conteúdos daquela burocracia. Não tem como, né, Mara? Não tem como, independente se a gente está numa instituição escolar ou uma instituição não escolar, mas desde que seja uma instituição, a gente precisa cumprir com isso, né? Faz parte da nossa profissão, mas aí, por meio desse jeitinho, né? Dessa nossa capacidade de criar, de incentivar, de fazer toda essa produção, a gente faz o quê? A gente transforma a sala de aula em sala de aula. Então, é por aí que é na nossa conversa. E aí a gente vai ver que Mara, que está lá, né, na sala de aula, onde é a extensão do dá para a gente como é esse meio de campo, como é que ela faz tudo isso. Tá bom? Vamos lá, Jean. Então, conta um pouquinho para nós, quando foi que surgiu, assim, essa questão do professor artista? O que veio primeiro? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu vim de Minas, né? Ainda para estudar mesmo. Sou mineira, vim de Fabriciano, Coronel Fabriciano, interiorzão de Minas, para estudar artes, né? Eu nunca tinha entrado numa galeria de arte, né? Mas eu tinha na cabeça que isso era uma coisa interessante, eu gostava de desenhar, sempre tive essa relação com desenho, né? Eu sou de uma família de professores, então todas as minhas irmãs, elas fizeram magistério, então eu cresci vendo aqueles livros que elas faziam, aqueles cadernos pedagógicos, sabe? Eu sou a caçula e eu ficava muito impressionada com aquela produção. E eu ficava sempre olhando aqueles lápis de cor, aqueles desenhos, aqueles desenhos mimeografados, né? Aquilo eu achava fantástico, aquilo, e eu queria aquilo para mim de alguma forma. Mas, enfim, eu vim de Minas, né? Vim com essa ideia. Lá não tinha universidade, né? E de arte, então, muito menos, acho que ainda não tem. E vim para Vitória para isso. E aqui eu comecei a me envolver com projetos sociais, sabe? Então, bem ainda na universidade, eu comecei a relacionar essas duas coisas, né? A minha produção de arte, né? Eu comecei a trabalhar nos anos 90, então minhas primeiras experiências como artista foram nos anos 90. Então tinha um grupo bom, assim, uma efervescência no curso, né? E a gente tem artistas trabalhando ainda hoje dessa época. Logo depois vieram os festivais de verão, também, que foram muito importantes, né? Alavancaram um pouco essa produção aqui do Estado, e eu comecei a envolver então, com projetos sociais, né? Então, na educação considerada não formal, né? Em ONGs, né? Instituições outras, museus, enfim, e tentando fazer um trabalho muito próximo, né? Entre arte e educação. Eu acho que tem um conceito que o Basbal traz, que eu acho que foi assim que melhor eu me identifico com esse conceito. Ele fala assim, que o artista, ele pode ser um artista, se dedicar totalmente à arte, aquela produção, né, do artista. Mas ele pode ser um artista, etc. É até engraçado isso. Ele fala um artista, etc. Então, é aquele artista que ele, como a Miriam falou, ele é um sujeito integral, né? Eu não sou aqui agora artista, agora eu vou pegar minha bolsa, vou dar aula, eu sou outra pessoa. Eu continuo nessa produção e vão pensar que o artista é aquele que está preocupado com um processo criativo, uma condição poética. Vamos pensar assim. Então, o Basbal, ele fala isso, esse artista, etc., ele pode estar trabalhando com ilustração de livro, ele pode ser curador, ele pode estar dando aula, uma oficina, né? Mas, nessa condição, né,
ele existe ali um desejo, né? E a gente produz arte, eu acho que é para existir, tá? É só para existir, assim, eu fico pensando nisso, isso é o que me faz permanecer viva, né? Pensar, sabe? Criar coisas, é o que me faz existir mesmo. Eu sempre penso isso. Assim. E tem hora que eu falo, gente, que louco, né? Num momento como esse, né, que os artistas estão sendo atacados, a cultura atacada, é um momento tão complicado, e a gente insiste, que força é essa, né? Que é a força do existir, né? Do desejo de existir. Então, o Basbal fala disso. Então, em todos os momentos, você é artista, né? Em funções diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. E aí, eu sou professora da escola pública, assim, que falo isso. Você sabe, agora, ultimamente, quando alguém fala professora, me dá uma coisa boa no coração, sabe? Um orgulho tão grande de poder falar, né? Uma professora na América Latina, né? Uma professora no Brasil, que possa falar, eu estou aqui, né? E posso contribuir com o ensino público, sabe? Então, é uma palavrinha que quando alguém fala, professora, hoje mesmo, professora, aquilo vai no coração, porque eu quero isso para mim, né? É um desejo. Assim. E então o Basbal fala disso, né? E eu tento fazer isso, sabe? Eu tento levar essa ideia da criação, da possibilidade de existir, do desejo também para a sala de aula. Né? Fico pensando, sempre pensando como fazer isso, com todo o sistema, a gente trabalha num sistema, né, num sistema de educação, que tem todo um jeito de ser, né, e que a gente fica esbarrando nisso o tempo inteiro, tem um tempo, né, o professor de arte tem um tempo aí de 50 minutos, e aí toca o sinal, você vem outra turma, né, eu tenho 7 turmas na escola, então é um volume grande, né, de trabalho, muitas turmas, faixas etárias também diferentes, né? A docência também, ela te toma, né? Você se envolver com o processo criativo do outro, ela te toma com muita força, né? Porque você se envolve com aqueles desenhos, com aquela produção, com aquela discussão, e aí você, no momento, você separa, esse é da criança, esse é daquele sujeito que está ali com você, né? Que você se envolve nisso, né? E agora é o seu, assim. Então, não é muito simples. Muitos artistas começam a trabalhar na docência e deixam de produzir, né? Porque a docência te toma, sabe? Te toma um fôlego, né? Porque você fica e também te gasta uma energia, né? Quem está na docência sabe disso. Não só pelo trabalho em si, mas esse olhar mesmo, né? De estar pensando e provocando assim, ações poéticas. Você constrói com muito mais autonomia a prática. Né? Ele não é engessado, ele trabalha com projetos. Né? E a escola não. A escola, ele vem de um sistema. Esse próprio nome, né, já carrega um pouco esse sentido, né? Um sistema de ensino onde você se coloca ali, né, como professora, como parte daquele sistema. E as ONGs não, você tem uma liberdade de construir e reconstruir essa prática. Então, assim, eu ainda estou envolvida com projetos sociais, é uma coisa também que me motiva muito, né? E trabalhar com uma educação que ela é mais libertadora, sabe? Nesse sentido de você poder alavancar outros conteúdos, outras questões, né? Pensar em trabalhar a história da arte, né? De um outro jeito. Então, assim, é muito legal. Acho que os projetos sociais eles contribuem muito também para a escola pública, para a educação pública, né? Porque experimentam uma nova forma de aprender, sabe? Uma nova forma de se colocar no espaço e no tempo, né? Então, é muito interessante, assim, acho uma contribuição boa. E na arte e educação, né? A Ana May, acho que fala um pouco disso, como que os projetos sociais, as experiências em museus, né? Contribuíram para a arte e educação, né? Para esse trabalho que a gente tem hoje,
né, de contextualizar, de trazer a arte, de trazer ampliar o repertório dos alunos, né, visitar as exposições, conhecer a história da arte. Isso são conceitos que ele se inicia lá, né, nos projetos sociais e nas instituições não formais, né, como museus. Ela começa a experimentar isso lá, né, no museu. E isso depois vem para o ensino formal, né? E a gente vem aí tentando transformar isso numa poética. Não sei se eu te respondi. Você acha que... Pode me interromper. Fica à vontade, Mara. O momento é seu. Sim. Então, nessa comunidade ali, no centro da cidade de Vitória, né? É o centro histórico, é um espaço super rico. Eu acho que para a gente da arte, assim, a gente consegue fazer uns circuitos ali informativos andando, sabe? Então, a gente vai na Homero Macena, a gente vai ao Palácio, no Sesc Glória, então a gente caminha, né, pelo patrimônio histórico da cidade, assim, com muita facilidade. E a gente sai com essa meninada toda andando pelo centro, sabe? A maioria são crianças ali da Piedade, né, são crianças do centro de Vitória também. A Piedade é uma comunidade super rica, culturalmente falando, assim, a força, né, ali do samba. Agora mesmo a gente está fazendo um trabalho muito legal a partir da escadaria da Piedade, que foi feita uma intervenção da Kika, que é uma artista que tem um ateliê lá na escadaria. A escadaria está muito bonita. E ela fez uma intervenção lá, assim, com pinturas. Então, isso faz parte, né, essa cultura, essa produção da localidade, da comunidade, ela faz parte, né, da vida daquelas crianças que descem a escadaria diariamente. Então, a primeira coisa que a gente foi ver, que a gente foi estudar e foi reconhecer, foi pensar naquela escadaria. Então, assim, eu sempre parto do princípio de que eu estou numa comunidade, então reconhecer os saberes, né, reconhecer a produção cultural dessa comunidade e fazer disso um espaço mesmo de reflexão, né? Então, a gente traz o samba para a escola, a gente traz os artistas da comunidade para a escola, a gente traz o centro histórico como uma questão para dentro da escola. Então, esse tem sido o meu papel ali na escola, né? E com isso, eu acredito assim, que a gente balança esse sistema, sabe? Esse sistema engessado, a gente acaba provocando assim, um deslocamento, né? De pensar diferente um pouco. Então, é sair com os meninos da escola, andar pela cidade, gerar outros movimentos, fazer trabalhos em grupo, pensar sobre a própria cultura, trazer também, valorizar isso, né? Trazer isso para dentro da escola, eu acho que é muito importante. E a gente acaba fazendo um movimento interno com os outros colegas, que eu acho que também tem uma força, sabe, que é muito bacana. Assim. Miriam, quer falar, Miriam? Porque eu estou vendo você falar desse trabalho que vocês estão fazendo a partir lá da Escadaria da Piedade, né? Eu, apesar de ser professora de arte, mas já tem um tempo que eu estou na secretaria e trabalho mais com formação de professores mesmo, né? E aí a gente incentiva sempre a gente trabalhar os artistas capixabas, porque eu vejo uma lacuna, né? Isso aí, você chega nas escolas, nos CMEs, então, assim, Tarsila do Amaral, Ronaldo Brito, como é? Nem é Ronaldo, até lembro o nome. É o Romero, Romero, Brito, escambau, nada contra eles, tá, gente? Mas, por exemplo, você vai trabalhar numa formação de professores, professora que está há 500 anos na escola, nunca ouviu falar em Nice, nunca ouviu falar em SAMU, né? Então, assim, uma proposta de trabalho que nós fizemos em 2019, no caso, eu sou da equipe que acompanha os professores da educação integral, e a gente fez uma proposta de visitar mesmo, nós dividimos a turma de professores, visitamos ateliê de artistas,
todos artistas daqui, pegamos técnicas, né, diferentes, então tinha a Rosana Pacho, tinha a Terezinha Mazei, tinha a Ângela Gomes, assim, pegamos um pouquinho de cada, né, dividimos, e um dos que nós convidamos foi o Paulo Molino, e aí a turma da sua escola, a professora da sua escola, foi nessa turma. E a nossa proposta era fazer a visita ao ateliê, ter uma conversa com o artista, e depois esses professores voltariam para a escola e iam apresentar esse artista, essa obra desse artista, para os estudantes. E aí você, a professora procurou você, e vocês desenvolveram um trabalho muito interessante, várias fotografias da cidade de Vitória. Então, tem fotografias antigas e tal. E aí você, é a hora que eu falo, né? O jogo de cintura do professor artista, né? Você, com o olhar do professor artista, junto com a professora que participou da formação, vocês fizeram um outro olhar sobre a Costa Pereira. Eu achei fantástico o trabalho. Aí, assim, se você pudesse falar assim, um pouquinho desse trabalho, eu vi muito pouco, que eu vi a apresentação da professora, e eu ia te procurar o ano passado para a gente fazer um trabalho sobre isso, mas o ano passado não deixou. Aí, se você puder falar um pouquinho para a gente. Não, foi muito legal, assim, esse trabalho, porque as meninas, né, chegaram com um catálogo, né, do fotógrafo, e a gente fez um planejamento de apresentar, mas fizemos um planejamento aberto, sabe? Sem que a gente tivesse com tudo muito planejado e definido, começo, meio e fim, a gente tinha um começo, né? E eu trabalho assim, eu tenho sempre um começo. E tenho uma expectativa muito grande, mas eu tenho um começo. E daí as coisas vão acontecer, e eu não sei exatamente o que vai acontecer. E eu gosto disso, porque o processo criativo, até como artista, você começa, mas o que vai acontecer, você não sabe. Qual é o fim desse trabalho, como que ele vai ficar, se ele vai ficar bem resolvido ou não, né? Existe um caminho que você deseja trilhar. E foi o que aconteceu, né? E nós apresentamos, então, as obras, né, as fotografias para as crianças, foi muito legal, um bate-papo, e eles falaram, selecionaram as fotografias que eles mais gostavam, e a partir dessa seleção, quer dizer, os meninos fizeram uma espécie de curadoria, né? Então, a gente fez uma curadoria ali, né, coletiva dessas obras, dessas fotografias, foi muito legal, por vários motivos. Então, normalmente a gente faz a curadoria pensando num motivo, né, num foco. E os motivos eram vários. Um menino que parecia com... eu lembro muito, assim, de um que parecia com o primo dele, sabe? Assim, ele identificou a foto com uma criança que era muito parecida com o primo que ele tinha. Então, ele achava que isso era uma questão da fotografia. Então, são as identificações, são as relações que as crianças criam, né, com as imagens, assim. Então, a motivação foi, assim, super diversa. Então, a partir dessa curadoria que nós fizemos, a curadoria coletiva, a gente decidiu que nós também iríamos fazer uma produção, né, assim como o fotógrafo. E a gente decidiu, também fizemos, pensando assim, que espaço a gente vai eleger, o que a gente vai fotografar. Nós temos um desejo, que é fotografar. E o que fotografar? E por que fotografar? Então, a gente decidiu, estava acontecendo o Cinevídeo, então, ali no Teatro Carlos Gomes, fica tudo diferente, né? Uns painéis, umas coisas assim, e as crianças tinham muito desejo de saber o que era aquilo. Porque eles moram ali, né? Mas eles são provocados por aquele movimento, que a cidade fica diferente, né? Mas eles não são incluídos, né? Então, eles queriam muito ir lá. E foi o que a gente fez. Então, a gente fez o caminho, a gente criou um caminho, uma trajetória, e a gente decidiu, então, por onde passar até chegar ao Teatro Carlos Gomes, e a ideia era registrar, então, a saída da escola
até o Teatro Carlos Gomes. E aí eles foram registrando tudo que vinham para a gente. Coisas que eles, espaço, né, onde eles passavam todos os dias, né, mas eles não viam várias coisas, gente. Então foi muito legal. Vitrine de loja, janela, né, que a gente começou a olhar, aquelas janelas antigas ali da Rua 7, então nós encontramos pombinhos, que eles fotografavam os pombinhos, um cachorro preto, uma coisa mais linda. Aí foi totalmente. Encontraram pessoas que ficavam intrigadas com aquele grupo ali, também eles fotografaram. E ali nós chegamos no Teatro Carlos Gomes. E foi muito interessante porque a gente pediu, então, para que alguém explicasse, né, o que era aquilo, que movimento era aquele. Porque eles estavam na região que é deles, né, mas que eles não são incluídos. Tá? Então, a gente foi lá, eles fotografavam tudo, as mesas, a cadeira, os estandes, tudo, tudo. Então, assim, essa oportunidade mesmo, né, de olhar de novo. Acho que foi isso que a gente fez, sabe? Quer dizer, você olha para o seu território, né, um território que você está acostumado com aquele território, passa muita coisa batida, porque você já vai no automático, mas o que a gente fez nesse trabalho foi a oportunidade de poder olhar de novo. E aí descobrir tanta coisa, né? É um novo caminho, né? Praticamente. Então, foi muito legal, foi muito gratificante, foi muito divertido, sabe? Eu acho que tem isso também, né? Da gente sair em grupo. E as fotos ficaram muito bonitas, né? Não sei se Miriam chegou a ver, sabe? E depois, uma coisa muito interessante que começou a acontecer é que um começou a fotografar o outro, que também é uma questão muito legal, né? São colegas, e ali naquele espaço, naquele stand ali, do lado do Teatro Carlos Gomes, é um stand bonito, que eles montam, umas cadeiras, umas mesas, assim. A gente conseguiu entrar, e um começou a fotografar o outro, porque eles estavam num lugar, né, que eles identificavam como um lugar elitizado, né, um lugar que, sabe, tinha coisas ali, né, que assim, naquele momento foi uma coisa bem difícil para a gente, assim, porque eles estavam no lugar deles, né, e que não estavam incluídos. Naquele momento, eles falaram, opa, isso aqui também é meu, sabe, eu começo a fazer parte disso, né. Depois desse trabalho, a gente conseguiu, com a Charlene, que estava no Teatro Carlos Gomes, ela estava na direção do teatro, fazendo a gestão, a gente conseguiu que eles fossem ao teatro. E aí eles assistiram o ensaio da Orquestra Sinfônica, que ensaiava lá, e a gente conseguiu que eles fossem participar, né? E eles ficaram encantados. Então, a gente, quer dizer, um trabalho que a gente faz, né? E a gente começa a perceber e a pensar sobre aquele grupo, ele tem vários desdobramentos. Isso daria para fazer muito mais coisas, né? E a gente fazer uma trilha mesmo, sabe? Um circuito informativo, né? Uma sequência didática, vamos falar assim, que a escola gosta desse negócio de sequência didática. Então, a gente pode pensar numa sequência didática a partir de uma questão, né? Que surgiu lá no catálogo, onde a gente fez a fruição, né? Das imagens, das fotografias. Isso daria ali pano para manga, sabe? Poderíamos trabalhar um ano inteiro, né? E conhecendo a cidade, e conhecendo os artistas, né? E pensando na paisagem. A gente tem a beira-mar ali, que é fantástica. A gente até tinha pensado também em ir até a beira-mar, mas aí são outros passos, né? E a gente, então, assim, uma coisa que me interessa na escola, e me interessa como artista, é pensar no começo, sabe? Onde eu vou iniciar. E daí para frente, eu acho isso muito bom, muito bacana, quando você deixa a coisa acontecer e você vai na escuta, né? No processo de escuta dos alunos, da percepção dos alunos, você vai trilhando um caminho. Isso me interessa tanto como artista, né, como professora. Em 2008, quando eu entrei na prefeitura, eu escrevi um projeto
eu achava que o São Vicente é um espaço maravilhoso, né? Assim, o espaço do São Vicente, onde eu trabalho, fica ali bem no miolo do... Era o Antigo Nacional, né? Para quem... No final da Rua 7 ali, é do lado da Igreja do Carmo. Então, é um luxo trabalhar num patrimônio histórico, né? Salas enormes. Eu fico sempre encantada. Todas as vezes que eu vou lá, que eu vejo lá do pátio da Torre da Catedral, e aqueles pendentes, aquelas coisas, eu fico sempre muito... Vai fazer 15 anos que eu estou na mesma escola, e eu ainda olho para as paredes e para a escola com esse olhar de curioso, né? E eu escrevi, então, um projeto chamado Espaço de Ateliê, que pudesse trabalhar no contraturno com as crianças. Eu escrevi isso muito... vamos tentar, né, ver se eu consigo fazer isso. E aí nós começamos com uma turma com 12 alunos, né, crianças interessadas em arte, eles participam do projeto no contraturno, né? E aí a gente não tinha sala, a sala era lá no final da escola, uma sala que chovia, toda vez que chovia a gente corria para tirar os trabalhos, para separar as mesas, tá? E a gente trabalhou assim um bom tempo. Esse projeto cresceu, esse projeto hoje tem 5 turmas, com 60, né, alunos. A gente tem uma sala muito legal, uma sala louca, sabe? Que a gente vai colando tudo pelas paredes, e a gente recebe coisa. Hoje, a pedagoga me levou um monte de caixa. Ela falou que ela tinha na casa dela, e ela não teve coragem de jogar fora, porque ela pensou, lá no ateliê eles podem fazer alguma coisa. Então, isso me interessa, porque a pedagoga, sabe, que está pensando lá, quando ela vai jogar as coisas fora, que a gente pode transformar isso em outra coisa. Então, tudo isso me interessa. Me interessam as caixas, me interessam, mas a provocação da pedagoga que começou a entender, né, que isso pode virar outra coisa, né, para a vida dela, né? Então, eu quero as caixas e quero a pedagoga também pensando nisso, sabe? Então, a sala é bem diferente de uma sala convencional da escola, né? Ela é uma sala brinquedo, sabe? É uma sala divertida, é uma sala onde toda a produção está ali exposta, é uma grande galeria de arte caótica, né? Onde a gente recebe as coisas, é um pai que chega aqui, acho que ele trabalha com coco, e ele levou um monte de casca de coco para mim. E foi todo feliz levar a casca de coco com o filho, que poderia virar em outra coisa. Mara, tem fotos desse espaço? Eu estou curiosa aqui para poder visualizar. É loucura, tem, é doideira. Nem eu fico louca lá. Outro dia um aluno falou, professora, o único lugar que falta é o teto, a gente não vai fazer nada no teto. Sabe? Só que assim, tem que subir a escada, o pé direito é alto, né? Porque a gente calma, uma hora a gente pode pensar num projeto para o teto, mas tem que pensar numa coisa legal para esse teto, né? Há uns 4 anos atrás, eu fiz a primeira experiência de fazer uma microsala dentro da sala. Eu vou explicar o que é isso. A sala é bem grande, né? Porque era parte da igreja, né? Então, as salas são enormes. Então, eu coloquei um cabo de aço, fazendo um quadrado da sala, um cabinho de aço, e nos últimos 4 anos a gente tem feito uma microsala. Eu tenho uma imagem aqui da última. O que a gente faz? A gente tudo com TNT, papel e cartolina, tá? É tudo de escola mesmo, né? Material que a gente tem. Então, a gente faz essa microsala, a gente coloca TNT em volta desse quadrado, pensa, um TNT comprido assim, que a gente vai colocando, fecha isso, e a gente cria uma microsala, a gente faz uma instalação, né? Então, isso começou quando a gente fez um museu. Então, a primeira experiência nossa da microsala foi criar um museu. Então, a gente trabalhou com cinema mudo, a gente fez o festival Charlie Chaplin, né? E eles estudaram o cinema, estudaram a fotografia. A gente conseguiu várias fotografias antigas, dos alunos, das famílias,
E a primeira experiência da microsala foi com o museu. Então, nós fizemos o Museu da Imagem, com o material deles, mas tudo assim, montamos. Eu acho que eu não tenho do museu, mas depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. E aí começou, sabe? Eu falei, gente, isso é muito legal, esse negócio me interessa aí. Porque a gente fez uma instalação, né? E com livro de presença, sabe? Igual uma exposição mesmo, todas as turmas foram com o horário marcado, os meninos agendavam, né? E eles contavam como que eles montaram, fizemos uma mediação com os meninos do ateliê contando, então foi muito legal. E fizemos aí um festival de cinema dentro da escola. Então, acaba que o ateliê e as aulas de arte, elas acabam balançando esse sistema, né? E isso interessa um pouco, né? Repensar isso, né? Que a escola não precisa se engessar nesse ponto. O último trabalho, que foi em 2019, né? 2020 a gente não pôde fazer, a gente estudou cultura indígena. Então, a gente fez um trabalho grande, né, com a questão da cultura indígena, a capixaba, e conseguimos, Arlete Schubert também ajudou, foi muito interessante, e a gente fez a microsala e fizemos uma oca, e as aulas, as últimas aulas foram dentro da oca. Fizemos uma oca de uma estrutura que a gente conseguiu, um pai que fez uma estrutura de cano de PVC, coisa de maluco, mas que muito bom. E a gente forrou com TNT marrom. Ficou horroroso, medonho. E a gente, então, eu falei, gente, não pode ficar assim, isso não parece uma oca. Então, eu tinha o começo, né, aquilo que eu falei no início, eu tinha um começo e tinha uma expectativa. Né, e seguro esse começo, esse início, e as coisas vão acontecendo. Então, os meninos resolveram cortar papel e fazer umas folhas, um papel cenário, e a gente foi colando e foi cobrindo, foi uma cura, e fizemos então a obra. Então, nessa microsala, a gente colocou som de floresta, a gente apagou tudo e colocou uma iluminação azul, todos os trabalhos sobre a questão indígena estavam expostos ali, né? A gente inventou um cheiro que a gente achava que era cheiro de floresta, então toda hora que entrava uma turma, os meninos iam lá e borrifavam tudo para ficar com cheiro de floresta. As crianças da Piedade trouxeram lá de uma matinha que tem lá, eu fiquei até bem preocupada, mas eles trouxeram sacos de folhas, e a gente forrou, então, o chão da sala, né? Então, tudo isso, para mim, é processo criativo, né? E envolver a escola toda nesse negócio, sabe? E isso me interessa também, né? E a pessoa da cozinha vai lá olhar o que é isso, como é que funciona isso. Então, acho que a gente cumpre aí essa função, né, da arte e educação na escola. Eu tenho até umas imagens. A Miriam está com a mão levantada. Oi? A Miriam está com a mão levantada. Ela quer Miriam, eu falo... Não, é porque quando o Penha falou que ficou curiosa com a sala, né? E aí, a sala, esse ateliê que Mara tem dentro da escola, é uma escola que não é uma escola convencional, né? São umas salas enormes, umas paredes largas, porque é uma construção bem antiga. E essa sala, estrategicamente, ela fica assim no meio da escola. E é muito legal que é um espaço arrumado e improvisado, né, Mara? Aí você chega, tem um canto arrumadinho de lata, tem outro de papel, tem outro, e esses espaços acontecendo. Então, o que eu vejo de legal, Mara, é assim, que o ateliê, né, que a gente que trabalha, que produz, né, não é que tudo vai dar certo e não tem uma receita pronta, né? Então, chega de todos os lados, né? Como você está falando, a pedagoga traz umas caixas, o pai traz outro, a pessoa da cozinha traz outra coisa, e eu já tive a oportunidade de usar o espaço, não do ateliê, mas o espaço da escola, com um grupo de formação de professores,
de outras escolas, e aí os professores, todo mundo queria conhecer, porque achava interessante, não, o que é aquilo, que lugar que é? E não é, apesar de ter muita coisa, mas não é um lugar com cara de bagunçado, né? É um lugar com cara de um lugar que está produzido. E é o xodó da escola, todo mundo sabe falar daquele lugar. Então, assim, é um lugar que envolve, é um lugar que se faz as experiências, né? Aquela experiência que não é uma receita de bolo, né? O pouco que eu vi, eu não vivo muito dentro da escola que Mara trabalha, mas as poucas vezes que eu pude ver e vendo as pessoas de lá falando, tanto os professores como os pais de alunos falando, todo mundo tem um carinho muito grande pelo que sai dali, porque é um espaço onde todo mundo tem oportunidade de criar, de colocar essa poética da criação, de fazer. Então, assim, aquilo que eu estava falando no início, né? Toda a burocracia que é exigido pelo espaço escolar ou pelo espaço não escolar, ela é cumprida, mas ela não atrapalha essa efervescência que acontece naquele lugar. Então, realmente, é um lugar assim, curioso, né? É um lugar envolvente, porque a produção acontece e acontece assim, buscado, você não vê aquele negócio, não, está na hora da aula de arte, eu tenho que ir lá, porque eu tenho que forrar uma lata. Não é isso. Né? Todo mundo, todos os alunos que estão ali, eles conseguem trazer suas ideias, né? O planejamento é feito junto, né, com eles. Pelo menos eu acho, né, Mário? Eu estou falando de uma coisa que eu vejo, tá? Assim, de uma coisa que eu vejo, que eu já ouvi falar, às vezes de estar lá dentro, às vezes de ouvir alguém que está na escola falando, né, de ouvir conversa de alunos. Então, ele foi se ampliando devagar e ele foi se modificando. Então, ele parte um pouco da que a escola tinha essa ideia de que um grupo de alunos tinha talento para arte, né? E, então, um grupo muito seleto, né? Um grupo que tinha essa capacidade, sabe, de desenhar, né? Então, essa coisa do belo também, que às vezes a gente na escola, a gente observa muito essa criança que desenha muito realisticamente, né? E a gente começa a achar, então, que esse menino, nossa, como esse menino desenha bem. Então, o projeto nasce um pouco desse grupo, né? São Vicente tem um pouco isso, assim, de ter muitas crianças que desenham, que talvez pelo espaço, talvez por aquela efervescência cultural que tem ali. Nós temos muitas famílias também que são artistas, que são grafiteiros. Nós temos artistas, pais que são do teatro. Então, isso é muito legal. Talvez isso dê à escola também um pouco essa cara, né? Mas esse projeto começa assim. E eu também caí nessa armadilha, sabe? Então, eu escrevi o primeiro projeto que eu escrevi, vai fazer 13 anos, né? Ele começa com esse perfil, né? Então, era aqueles que tinham essa habilidade. E o projeto depois foi crescendo. E esse não é critério, sabe? Não é critério. O critério é o desejo de participar. Eu não consigo colocar todo mundo, né? Então, eu já, no início, eu ampliava as turmas, e aí já vi que existe uma diferença quando amplia demais, sabe? Então, eu tento que as turmas sejam pequenas, né? 12 alunos. A gente está falando do projeto ateliê, mas eu também tenho aula, né? Eu trabalho do primeiro ao 7º ano. Então, eu fui aprendendo com o projeto, sabe? Então, o projeto eu não sabia também. Eu fui aprendendo no fazer, né? Na prática educativa. Então, eu também não quero que o projeto permaneça como ele começou há 13 anos atrás. Eu quero que ele cresça e que ele, né, se apresente de outras formas, busque outros objetivos, né? Então, eu acho que é de uma escuta, e eu me interesso por isso, né?
uma escuta da escola, é um que fala uma coisa, é um que, sabe, eu vou juntando as coisas, né? E tenho apresentado o projeto como um espaço de resistência, sabe, dentro da micropolítica. O trabalho que eu estou fazendo no mestrado é a partir da micropolítica, então pensando que o trabalho de arte dentro da escola, ele faz esse movimento de resistência, de trazer culturas, né, que a escola, a história, né, não conta. A gente até trabalhou com um samba enredo da Mangueira, né, de 2 anos atrás, e a gente trabalhou com o da Piedade também, né, que contou a história do gato, não sei se vocês... E aí, o gato, né, que o gato foi gato preto, e a gente trouxe tudo isso para o ateliê. Então, estou interessada em contar a história desse povo, né, que não é considerado, desses saberes, né, que não são privilegiados, né. Eu quero trabalhar com o hemisfério sul, sabe? Eu quero trazer o sul, né? Quero trazer esses saberes que são saberes não dos vencedores, né? Saberes dos vencidos, que não é contado. Eu me interesso por isso, mas é quase que uma bandeira, assim, do projeto, sabe? Falar sobre essas minorias, né, de representatividade, assim, de representação, que precisam né, de ter voz, né, porque ninguém dá voz a ninguém, as pessoas têm voz própria, mas abrir espaço para que esses conhecimentos apareçam. Então, essa é uma questão hoje, né, e que é pensado o projeto Ateliê como uma resistência, como micropolítica. É uma questão que para mim, interessa muito, assim, assim, às vezes a gente fica pensando, gente, o que me move, né? Eu vou fazer o ano que vem 30 anos de sala de aula. Eu já sei, né, do EJA, educação infantil, e eu tenho um gás, assim, sabe, como se eu estivesse começando hoje. E fico, assim, pensando, o que te move, né, para ficar pensando e articulando e pensar em coisas, sabe, que tem a ver com a questão do artista, né, um processo criativo. Então, quando eu estou aí pensando nessas coisas, eu estou, sabe, as minhas inquietações pessoais como artista aparecem ali na sala de aula. Porque eu não quero acompanhar o livro didático e repetir o que o livro didático está me trazendo. Sabe? Eu quero compor a minha história como professora. Eu quero trazer esses saberes para dentro da sala de aula. Eu quero que eles reconheçam, né, a piedade como um espaço de cultura, de saberes. Tá? Então, eu acho que é isso que me move, né? Essa inquietação, assim, querendo existir, né? Não só como artista, mas também querendo existir como professora. Então, é isso. Até fico, assim, inquietação mesmo, porque é isso que me fica cutucando, sabe? Assim, eu não quero ser uma repetidora. O que eu fiz ano passado, com certeza eu não vou fazer hoje. Eu vou inventar um outro negócio, tá? Nós vamos partir para outra coisa. Né? E como que é feito isso, então? Como é feito esse planejamento que eu falei que é inicial? Eu acho que é legal também, que foi uma conquista do ateliê e da minha prática, né, como professora. Eu sempre planejo, doideira, né? Mas a gente, no ateliê, a gente sempre cria um planejamento a partir do que foi produzido. Então, a gente sempre pensa, nossa, terminamos agora. A gente avalia no final do ano, né, depois que desmonta a microsala. Fica péssimo o ateliê, porque a gente convive com a microsala, e depois a gente tira tudo. Então, fica tudo assim pelado, sabe, os meninos não vão desmontar, não. Mas, né, acaba. Então, essa ideia também de que uma exposição como arte contemporânea, né, começa, depois termina o tempo, você desmonta tudo e vira outra coisa. Então, isso também é legal, né, porque o espaço se transforma. Isso me interessa. É um espaço vivo, ele não está estagnado, parado, ele está em movimento. Né, e esse movimento é legal, é o movimento que a arte provoca. Né? Então, a gente meio que define o que vai ser o ano que vem. Então, assim, a gente senta com o grupo dos meninos e a gente faz quase planejamento,
do que poderia ser o ano que vem. Então, finaliza com essa ideia, já projetando coisas, e projetam coisas incríveis, assim, transformar na nave espacial, não sei o quê, e aí vai, fala tudo, eles falam coisas que eles pensaram, a gente vai anotando, e depois a gente decide o que a gente vai encampar, sabe? O que nós vamos... E aí, no ano anterior, quando começa, a gente replaneja. Aí eu mostro, olha, lembra que vocês falaram tudo isso aqui? Aí botando o pé no chão, né? Olha, vamos lá, vamos o que a gente vai... E a gente, então, define para onde que a gente vai. Mas define o caminho, né? Agora, a trajetória desse caminho, aí é construída ali com eles, né? É uma coisa muito interessante também do Projeto Ateliê, é que, como eu falei das famílias, a gente tem muitos artistas ali no entorno, né? Então, a gente teve muitos artistas que estiveram com a gente. Então, a gente teve gente do teatro, a gente teve um trabalho muito legal que a Márcia Cláudio fez lá no teatro. Então, a gente tem várias pessoas que participam, né? A Alexandra Bertoli, a Luara Monteiro, a Tiara Pagani, o Lindoberto. Então, vários artistas que vivem ali no centro acabam se aproximando e desejando participar com a gente. E aí é um aprendizado para todo mundo, né? Para eles, para mim, para as meninas. Então, é muito bacana. Miriam. Então, Mara, né? Aí dá para a gente entender assim, né? Que essa docência do professor artista é todo esse misto aí, né? Essa mistura de sentimento, de estética, de criação. Bem, então, esse profissional, né, da educação, o artista, que mostra a sua experiência na teoria e na prática, né? E é justamente isso que acho que envolve essa criação dos estudantes, né? que envolve essa vontade de criar, de passar a mão em tudo, de querer trazer tudo, mexer com tudo, né? E assim, e esse envolvimento de uma coisa que vai começar planejado com eles junto. Então, assim, as potências, né? Os afetos se juntam, as potências se juntam, e aí essa poética da criação acontece de uma maneira prazerosa, né? Pelo menos no meu olhar, entendo que essa docência do artista é isso, é envolvente, né? É sentimento mesmo, afeto muito legal. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Muitos parabéns. Miriam, acho que se a gente quer fazer coisas que não estão muito determinadas, né, onde você vai construindo no caminho, é um risco, mas é um risco potente, sabe? E acho que tem que desejar correr esse risco, né? E eu acho que como artista a gente corre isso também. Quando você pega uma folha em branco e começa a desenhar, é um risco, né? O que vai acontecer? Vai dar certo? Vai... Você tem um desejo e tem um início. E aí as coisas vão caminhando, né? Eu fico sempre pensando assim. É isso. Vocês querem ver as imagens que eu trouxe? Vocês acham que dá tempo ou não? Dá? Eu vou apresentar. Não são muitas imagens, mas acho que eu tentei mostrar o caminho que eu venho correndo, né? O desenho vai tomando espaço, vira objeto. Então, eu vou fazendo quase que um vai e vem nessas duas possibilidades, né? Desenho, que é no bidimensional, e o objeto que ele toma, né? Ele vai tomando espaço para a tridimensão, mas poucas vezes eu acho que eu chego na tridimensão mesmo. Eu sempre fico nesse entre, né? Talvez seja o objeto mesmo. Então, olha, eu trouxe algumas imagens. Essa primeira, e aí eu falei do desenho, né? Essa primeira imagem foi uma exposição que eu participei no museu,
né, no MAIS, no Museu de Arte do Espírito Santo, né? E eu fiz uma intervenção aí do todo o espaço. Então, falando dessa coisa, né, do corpo, então, um corpo que cansa de desenhar, né, e que eu fiz uma intervenção no espaço todo, e durante um tempo. Então, tem uma marca de um gesto, né, que vai se repetindo, e ganhou o espaço todo. Aqui na outra sala, eu coloquei uma mesa de vidro, né, e eu sempre estou trabalhando com essa coisa da transparência, né, do que é e do que não é, e no chão, uma série de bolinhas de gude, né, de vidro também. Então, esse movimento no chão e esse movimento na parede. Então, acho que pensa no ateliê e pensa nesses espaços. Assim. Essa exposição foi na GAEL, né, na UFES. Então, a gente construiu também mesa de novo, né? Essa coisa da casa me interessa, então esse ambiente casa, esse ambiente que se constrói. Essa exposição ela começou vazia, só com a madeira e com lápis progresso, uma caixa de lápis progresso e essas madeiras. E a gente foi, então, construindo o espaço. Todos os dias eu ia lá e marcava esse tempo. Né? E a gente depois fez um dia para construir todos esses móveis. Então, isso ficou lá. Né? E ela foi se construindo no tempo. Então, olha o ateliê aí que a gente conversou tanto, né? Olha o ateliê de novo que se construiu durante esse tempo. Então, assim, tentando fazer uma relação do trabalho docente com o trabalho, né, como artista. Então, como que algumas questões que interessam ao professor, interessam ao artista, né? Então, aqui, a linha e os pontos, elas começam a não só serem construídas por um corpo, mas ela começa a também fazer parte do corpo. Né? Então, eu comecei a trazer isso para outros corpos, né? E que se colocaram à disposição para serem desenhados. E não só para os corpos, né? Eu comecei a desenhar também em muitas coisas, em lugares, na minha casa, né? E essa brincadeira também do espaço e do corpo, né? Como que sai do espaço, vem para a questão corporal, assim. O corpo fazendo parte, né, do desenho. Transcende, né? Ultrapassa, é sem limite. Isso me interessa. Assim, onde que começa, né? Começa lá no sofá ou começa aqui no corpo e termina no corpo, né? Então, não tem começo, né, meio e fim. Ó, esse é o sofá, era o sofá da minha casa, né? E tudo foi sendo tomado por essas linhas. A questão do céu é uma coisa que me interessa, né? Então, eu estou sempre pensando nessa nuvem, né, que se modifica também com o tempo, a cada segundo, a cada instante. Né? E ela é composta de água, então, essa coisa da nuvem, da água, do espaço. Tem a parede lá de casa. Então, o corpo de novo, né? O fogão. Então, tudo vai sendo tomado aí E foram muitas. A casa ficou e, de vez em quando, desmonta, pinta tudo, refaz, compra outro fogão e aí volta. Né? Vai e vem nessa ideia mesmo dessa construção do desenho, né? Então, o desenho em todos os lugares, né? Não tem mais o desenho no papel ou na parede. Né? O desenho pode estar no fogão. Eu comecei a fazer alguns livros, então, livros de imagens, e pensando assim, que cada página é um desenho e desenhos em sequência, né? Pensando em livro como desenhos em sequência, que podem ser folheados, né? Então, eu trabalhei muito nesse sentido. Assim, esse livro, ele está no acervo da GAEL também, né? Na galeria da UFES. Ele ficou cheio de tinta branca, trabalhando nessa época, eu comecei a trabalhar com vermelho e branco, só vermelho e branco.
Eu passei uns 4, 5 anos só trabalhando com vermelho e branco. Nessa essa coisa que tem uma contração, né, dessas duas cores, que o vermelho agride o branco acalma o vermelho, fica nessa disputa, né, e eu trabalhei muito com isso, assim, de trabalhar essas duas cores, e o resultado disso, né, dessa briga que me interessava, dói o olho, sabe? Então me interessava isso, né? Então eu fiquei um bom tempo trabalhando assim. Essa foi uma parede a parede do lado de fora, né, da galeria em parede. Eu fiz várias camadas de tecido, organza transparente. Então, aqui, com a luz teve um brilho e tal, mas são várias camadas de tecido, e todas desenhadas em branco. Então, essa coisa que brilha e que dói o olho e que tem o branco que acalma, isso me interessa, assim, essas contradições, né? E desse trabalho, a gente desenvolveu um trabalho muito legal. Então, falando de desdobramento, né? Uma coisa vai puxando a outra. Pertinho da Em Parede, ali em Santo Antônio, tem uma escola que é muito legal, um EJA diurno, e a gente propôs levar esse material, né, ele ficou muito bom, ele pegou chuva, mas ele suportou bem. E a gente levou isso para a escola, e a gente fez uma oficina, um grupo, né? E a gente colocou na mesa e a gente fez mais ou menos o mesmo processo. Olha, o trabalho está aqui, e era um tecido muito bonito, assim, muito gostoso de pegar, né? E grande, são vários tecidos vermelhos, né? E transparentes. Então, a mesma mesa, né? A ideia de transparência, do que você vê, do que você não vê. E foi muito legal, foi muito divertido. E a gente começou a brincar com esses tecidos, o que a gente poderia fazer com eles. E a gente começou a vestir os tecidos, né? E uma começou a arrumar a outra, foi muito legal. Então, até lembrando dos parangolés aí, dessa brincadeira de poder vestir a obra de arte, né? Então, essa senhora fez um desfile, ela ficou muito empolgada de poder vestir com o trabalho, e desfilou, e né, para mim foi muito bacana também. Então, essa ideia também a arte pode chegar para todo mundo, e não precisa ter um conhecimento prévio, né, ou teórico, mas como que cada um se relaciona com esses objetos, né, da maneira que deseja. Então, isso foi muito bacana, foi uma experiência, como artista e professora, foi uma experiência fantástica. E eles fizeram leituras maravilhosas desses tecidos, né. Esse é um momento, né, de ateliê mesmo, vários desenhos. Então, como eu falei, a questão do desenho, eu uso caneta e uso nanquim, né, que é uma tinta que eu gosto muito, e que eu nunca, desde o início, eu nunca deixei de desenhar assim com nanquim. Então, tem uma questão que eu venho fazendo desde quando eu tinha 26 anos, e todo ano eu faço um trabalho e nomeio esse trabalho com a minha idade. Então, eu conto o tempo, né, esses pontinhos, esses risquinhos, eles desejam quase um tempo contado, né, de segundo, né, de milésimo de segundo. Então, eu fico sempre pensando nisso. Então, a cada ano eu faço um trabalho e coloco a minha idade, chamo. Começou com casa 26, né, e agora está na casa 54. Esse ano eu faço a casa 54. Então, essa exposição, eu fiz 50, foi quando eu fiz 50 anos, eu fiz 50 cadeirinhas. São cadeirinhas que eu desenhei, são cadeirinhas que lembram a cadeirinha da escola. Então, olha como que a minha vivência na escola vem para a produção como artista, e isso vai e volta o tempo inteiro. E eu tentei fazer uma cadeira que fosse uma cadeira parecida com a da educação infantil, assim, né? E eu
são miniaturas, né? E eu desenhei nessas cadeirinhas. Então, esse trabalho é do ano passado, e eu, quando começou a pandemia, né, e eu fui para a escola num dia, no outro dia me falaram que não era para voltar, porque a pandemia que estava lá na China, né, que a gente achava que estivesse longe, estava chegando, né. E eu comecei, então, a fazer uns trabalhos que eu chamei de livro, objeto, brinquedo. E eu comecei a trabalhar com os restos, né? Resto de papel, de papelão, ficando em casa, né? Então, eu fiz uma série de livros, e com a poesia, e com a inserção de palavras, e livros que desse para que a gente brincasse um pouco, né? Então, eu fiz 11 livros táteis, com essa brincadeira de colar, de recortar, que eu adoro colar e recortar. Eu estou sempre recortando coisas, mesmo que eu nem saiba o que eu vou fazer com isso, mas eu recorto. Então, esses livros estão aqui, ainda não puderam ser tocados, serem manipulados, né? Mas são livros bem legais, assim. E aqui de casa eu vi a cidade. Eu vejo Vila Velha, boa parte de Vila Velha aqui de casa. E eu comecei a trazer o que eu via pela janela, trazer para os livros. Né? Eles estão aqui, uma hora a gente mostra para que as pessoas possam manipular, né, esse material. Esse foi o ano passado. Essa coisa da dobra, do livro, né, das páginas, eu me interesso pelas páginas, sabe? Eu acho que é tão legal pensar em sequência, e quando a gente vê uma produção de livro, uma ilustração, na verdade é uma produção em sequência, né? Uma imagem após outra, e aqui eu brinco um pouco com isso. Esse já é 2021, então aqueles livros lá, eles começaram a tomar uma proporção, eu fiz várias casinhas, com essa ideia da casa de novo, né, que eu sempre essa ideia do meu lugar aqui, de onde eu moro, das coisas que eu manipulo, né? do meu ambiente interno, né? Aqui de onde eu moro, né? Eu habito. E esse foi agora os últimos trabalhos. Eu comecei a trabalhar com a casa, né? Com as coisas, com os talheres, com os pratos, com as coisas que eu recolhia por aí, pedaços de árvore, então, do externo e interno, né, o cotidiano. Eu fiz uma série de pratos, assim. Aqui eu coloquei só para vocês verem. Então, esses aqui são galhos que eu vou trazendo da rua, das árvores, e vou trabalhando com poesias. Então, esse aqui é o ateliê. Um pedaço do ateliê. E aí, trabalhando assim, o chão. Aliás, esse trabalho nem é do ateliê. Esse trabalho foi feito no ateliê, com esse grupo. E depois a gente levou para a sala, né, para que pudesse continuar, né, que ele pudesse servir de brinquedo para a meninada. Foi o primeiro aninho que fez esse trabalho. Aí esse sim, o ateliê. Então, todas as paredes são tomadas, aí atrás tem uma casa feita com caixa de leite, é um espaço caótico, assim, de muito material, de muita coisa. Né? A Piedade, aí no final, a Piedade tinha doado para a gente várias fantasias, e que a gente depois brincou com isso. Né? Então, tudo ao mesmo tempo. Mesas coletivas. Esse aqui são as portas do banheiro, eu achei muito legal. E eles iam jogar fora as portas do banheiro, né? E a gente inventou de
fazer pistas de corrida para os carrinhos, né? Então, a gente vai pegando esses restos, né, tanto da escola como da comunidade, e vai repensando isso, dando a isso um outro valor, né? Isso é uma pintura coletiva, esse é o ateliê. Esse foi em 2019, né? Eu falei para vocês que a gente estava trabalhando a questão indígena, então a gente começou assim, né? E depois nós fizemos a oca. E aqui, ó, é a microsala que eu falo. E é uma coisa muito simples, mas é muito interessante, assim, que é fazer essa estrutura com um cabinho de aço, e a gente vai pendurando o TNT, e a gente cria uma sala dentro da sala, né? E essa imagem, assim, essa imagem é muito legal, porque são as folhas que nós fizemos com o cenário, e a tentativa aqui era chegar lá em cima da oca, né? Estava muito difícil. Então, olha a estratégia, pegar um cabo de vassoura e um segura o outro para a gente conseguir forrar toda a oca de um papel cenário, né? Então, essa imagem, para mim, assim, quando eu fiz essa foto, depois eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, gente, é isso que eu quero, assim, gerar estratégias, né, soluções para uma questão que a gente desejava, que era cobrir toda a oca, né, e fazer um trabalho coletivo, né? E eu morrendo de medo desse menino despencar lá de cima também. E aqui a oca toda pronta, né, com todos os trabalhos, e a gente curtiu muito, fica lá dentro, né? A gente apagou as luzes, e aí colocamos essa luz azul aí no cantinho, e as folhas, né, e tudo que a gente conseguiu construir. E aí isso fica mais ou menos uns 20 dias, e aí tem que desmontar tudo, né? Porque volta tudo como era antes. Então, tudo isso, eu acho que é para a gente pensar em outros atravessamentos, né? Como que a gente pode passar por essa vida, né, e pensar que a arte pode nos salvar, vou falar um clichê agora, pode nos salvar mesmo, né, de tudo isso. E com muito afeto, com muita criação, com uma experiência maravilhosa. Eu acho que é assim que a gente finaliza por hoje esse encontro. Parabéns, Mara. Obrigado, Penha, por essa oportunidade. E um abraço em todo mundo que está aqui, né? Deu para a gente matar um pouquinho a saudade. Obrigado, Rose, Verônica, Dona. Tá bom? E a gente se encontra novamente. Vamos lá, Jean. Gostaria de ressaltar que a apreciação de diálogos sobre as trajetórias de professores artistas contribui não só para outros professores, como também para os estudantes de arte e os estudantes de pedagogia, para que possam ver possibilidades pedagógicas para serem usadas em suas aulas. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. E hoje queremos agradecer a participação da professora artista Mara Perpétua por compartilhar conosco sua prática de ensino da arte e do processo de criação. A professora Miriam Pestana, que mediou o nosso bate-papo. A Faculdade Novo Milênio, por nos conceder esse espaço de conversa, diálogo, reflexão sobre o ensino de arte e a formação cultural capixaba. Queremos agradecer também a você, aí de casa, que está assistindo o nosso programa, e lembrar que este acontecerá mensalmente com professores artistas e temas imperdíveis. E se você quiser rever algum trecho do nosso programa de hoje ou indicá-lo a um amigo, já digo que este ficará disponível no canal TV Novo Milênio, no YouTube. Até a próxima, gente. Obrigado. Um abraço para todo mundo.